Gente, vamos continuar aqui agora o conteúdo, né? Fizemos aqui mais um pouquinho das provas. Vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui também, tá? Espero que você esteja aqui comigo, pessoal. Foca aqui comigo, porque o curso ele é repetitivo, mas a repetição só funciona se você ver a primeira vez, senão não tem como, né? Não faz sentido nenhum. Não tem nada de repetição nisso daqui. Vamos acertar essas questõezinhas aqui. Nós temos a linha do tempo do processo civil. Você está vendo a linha do tempo do processo civil? Rafael, eu não sou idiota. Então, olha só que interessante aqui. A audiência de conciliação e mediação somente não acontece quando ambas as partes não quiserem que ela ocorra. Daqui vem a citação. Então, o prazo para. Desculpa, daqui vem a contestação. Então, o prazo para contestar não conta da citação, conta da audiência de conciliação e mediação, quando ela for infrutífera. Vamos para o saneamento, instrução. E tudo isso aqui são decisões interlocutórias, então cabe agravo de instrumento. A sentença é atacada por meio de agravo de petição. Não, por meio de apelação, né? Agravo de petição é lá na fase de execução trabalhista. Espero que vocês estejam aqui comigo, pessoal. Foca aqui bem. Vamos lá. Olha só, pessoal, também temos a logística aqui, a petição inicial. Ela tem o quê? Tem 5 pedidos, 6 pedidos. Um deles às vezes prescreve. Quando ele prescreve, pessoal, é o julgamento de mérito, né? A prescrição, ela ataca o mérito num pedido no direito civil aqui. E aí? É uma lição de mérito, só que não é o mérito que foi dado na sentença, é o mérito que foi dado aqui no curso do processo. Então, cabe agravo de instrumento. Então, cabe agravo de instrumentos de decisões interlocutórias? Sim, isso é fácil. E de decisão interlocutória que ataca o mérito? Também, porque continua sendo decisão interlocutória que ataca o mérito. Os outros pedidos, o pedido B, o C, o D e o E, eles vão continuar. Eles vão continuar, né, pessoal? Aí vamos ter a sentença e da sentença cabe a apelação que sobe lá para o Tribunal de Justiça, né, no mesmo lugar que julgou ali o agravo de instrumentos. Você não pode ter turmas diferentes julgando o mesmo processo. Tá bom, gente? Falamos aqui também que as testemunhas que você as arrola, elas não necessariamente vão te ajudar, elas podem te prejudicar e tá tudo bem, porque as testemunhas são provas do processo, não são provas suas. Também sabemos a diferença entre improcedência e indeferimento da petição inicial. A improcedência, gente, é quando você perde. A procedência é quando você vence. A vitória está relacionada com a procedência. A improcedência você perde, é derrota, tá? E pode ter improcedência liminar? Pode, você pode perder no comecinho. Você faz um pedido ali no comecinho e no comecinho mesmo você já perde. Imagina que, eventualmente lá, o Asdrubal, ele fez um seguro de vida para a família dele e para ele. E aí, se ele se matar, em menos de 2 anos, a família não vai receber o seguro de vida. Tá? E aí, a família vem, entra com o pedido e perde de cara. Liminarmente, a família já perde de cara. Pessoal, você está me acompanhando dessa decisão aqui, dessa liminar, essa improcedência liminar. Se você apelar, que você que perdeu apelou, o juiz ele pode se retratar. Então, o juiz ele se retrata da apelação. O juiz ele se retrata da apelação que atacou o indeferimento da petição inicial e a improcedência liminar do pedido. A improcedência liminar é aquela que julgou o mérito e você perdeu. O indeferimento da inicial, não julgou o mérito. Somente você fez uma petição inicial que não estava ainda com suficiente logística para que você entrasse na justiça. Imagina que você vai cobrar um cheque que não está vencido. Pessoal, não tem sentido, o juiz vai indeferir inicial. Ele não diz que você não tem direito de receber o cheque, não, ele só não está deixando você tocar aquele processo para sempre para frente porque não tem necessidade nenhuma, tá? Não tem ali você interesse de agir. As condições da ação estão presentes até hoje, mesmo elas não estando escritas ali expressamente no CPC. Tá bom, gente? Olha só, improcedência liminar do pedido é o fim, tá? Às vezes não tem dilação probatória. Na verdade, improcedência liminar é porque realmente não teve dilação probatória, não teve instrução. Você perdeu no comecinho mesmo, tá bom? Não é difícil de lembrar disso daqui. Tá bom? Agora uma coisa interessante, pessoal, vem aqui comigo, olha só. Às vezes o indeferimento inicial, o juiz, ao invés de indeferir inicial, ele pode pedir para você melhorar a inicial, né? Adite a inicial aí, faça um aditamento. Pronto, é só melhorar. É igual a mutatio libelli lá no processo penal. Aqui é até interessante, né? Porque eu fiz uma referência, mas não gostei muito. Porque quando o juiz pede para você emendar a inicial, é porque você tem que modificar para que ele não dê o indeferimento da inicial. Então ele pede para você emendar, para você melhorar. Só que lá no processo penal, a emendatio libelli não é isso. O juiz não pede para ninguém melhorar. Ele pede para melhorar na mutatio libelli. Na mutatio libelli no processo penal, o juiz ele pede para que o promotor de justiça, com alteração dos fatos na instrução, ele altere a inicial. Lá, só que o nome disso é mutatio libelli. A emendatio libelli, lá no processo penal, o juiz não pede para ninguém mudar nada. A emendatio libelli, ele mesmo altera o nome do crime, mesmo se for para pior, não tem problema nenhum. Ele pode alterar o nome do crime. Tá, olha só, então é o contrário? É o contrário. Na emendatio libelli aqui no civil, o juiz, ele, na verdade, na emenda inicial aqui no civil, ele pede para você melhorar a inicial. Né? Tá faltando alguma coisa ali, e ele fala para você melhorar a inicial. Agora, na emendatio libelli no processo penal, ele não pede para o promotor melhorar nada, nem para ninguém melhorar nada. Ele simplesmente
ele que altera o nome do crime, tá? Ele pode alterar o nome do crime. Se os fatos não se alterarem, ele pode mudar o nome do crime. Gente, vocês estão aqui? De verdade, sim, está focadão aqui? Kenneth está aqui? Sandra, Viviane? E aí, Edson? Júlia? Cara, Daniel? Foca aqui, cara, fica comigo, vamos passar junto nessa prova, não é fácil se você não presta atenção. Improcedência, liminar do pedido, derrota na inicial. Olha só que tem que tomar cuidado, pessoal. Isso aqui não é no recurso, tá? Em recurso, o nome é provimento, você vence. Negou o provimento, você perde. Então, provimento é vencer. Desprovido, desprovimento é derrota. Perdeu na fase recursal. Você apelou lá em cima e perdeu. Nota o quanto que é importante isso daqui, meu irmão. Olha só, negou o provimento, desprovimento não é negou o segmento, não é inadmitiu, não é não conheceu. Não é não conheceu, é negou o provimento. Quando não conhece, no processo civil, quando não conhece, na verdade, não pode isso acontecer na primeira instância, né? Porque no processo civil não tem juízo de admissibilidade para subir do juiz para o TJ. Não tem juízo de admissibilidade para subir do juiz para o TJ. É automático. Juiz de primeiro grau no processo civil não faz juízo de admissibilidade. Ele não verifica se a apelação está no 16º dia, 17º dia, tá? Lá em cima que é feito o juízo de admissibilidade pelo desembargador, lá em cima que faz o juízo de admissibilidade. No processo penal, é feito isso, né? E se não subir, cabe recurso sentido estrito. No processo do trabalho, se não subir, cabe agravo de instrumento, porque no processo do trabalho existe sim juízo de admissibilidade. Tá bem, pessoal? Espero que vocês estejam comigo aqui. Não vá embora, cara. Foca aqui. Falamos também sobre as ações, né, pessoal? A ação de reparação de danos, ela pode sim trabalhar com uma logística de ser registrada, né? Você tem uma sentença, você ganhou uma ação de reparação de danos, uma ação possessória, sei lá, né? Que você teve, pediu perdas e danos, você venceu e aí você pode ali registrar. Isso se torna um crédito com garantia real. Olha só, uma hipoteca. Qual que é a vantagem, Rafael? Assim, uma empresa está falindo, tem vários e vários e vários credores. Só que você foi o primeiro que fez o processo. Então você faz o que? Registra aquilo, tá? Você vai ter prioridade para receber. Lembra? A preferência para receber começa pagando o administrador judicial, que é título não. O administrador judicial, que é crédito extraconcursal, não está no concurso. Agora, o crédito concursal. O crédito concursal, aí você tem quem são eles? 150 créditos trabalhistas, créditos com garantia real, depois vem os tributários e, por fim, os quirografários. Muito importante isso daqui, só prestar bastante atenção. E por infelicidade, né, da vida, eu sempre dei exemplo das Casas Bahia, né, quando você compra a geladeira na sexta-feira e paga ali 50%, o resto você fazia ali em promissória, né? E aí você paga na sexta-feira 50%, só que no sábado decreta-se ali a falência da Casas Bahia, né? Sempre eu dei de exemplo isso e aconteceu mesmo de verdade, né? Infelizmente aconteceu isso. E aí, imagina, na segunda-feira você não vai receber a tua geladeira e você também não vai receber o valor que você que você antecipou. Imagina quantas pessoas não vão passar por isso. É claro que eles têm cartão de crédito, né? Mas é possível que algumas vendas aconteçam de uma forma diferente. Então, muita gente vai se ferrar. Essas pessoas que se ferram, elas são créditos quirografários, recebem ali depois, né, dos tributos. Tá bom? Não existe crédito subquilografário. Gente, aqui também é uma demonstração bem fácil das decisões interlocutórias, da nossa logística aqui, tá? As decisões interlocutórias você ataca por meio de agravo de instrumento. Mas quando não for possível fazer agravo de instrumento, porque não tem previsão no artigo 1015 do CPC, você coloca ainda em preliminar de apelação. Olha só, a apelação você ataca a sentença, olha só, a parte preta aqui com a parte preta aqui. Agora, as decisões interlocutórias você também pode colocar na preliminar de apelação para atacar as decisões interlocutórias que aconteceram ali na fase de conhecimento do processo. Tá bem, gente? Importante também que sentença é título executivo judicial da sentença, né? Cabe o cumprimento de sentença, certo? Sentença, cumprimento de sentença. Lembrando que no processo civil, pessoal, nós temos a apelação com efeito suspensivo. Em regra, a apelação tem efeito suspensivo no processo civil, significa que a sentença ela não tem o condão de surtir efeitos, tá bom? Mas, obviamente, que existem exceções, mas em regra, no processo civil, a apelação não tem efeito suspensivo. Oh, desculpa, tem efeito suspensivo. A apelação ela suspende os efeitos da sentença. No processo trabalho, que o recurso ordinário não tem efeito suspensivo. Lembra? Ó, foi feita RO para subir para o TRT, mas nada impede que a execução se inicie. Ela vai até a constrição do bem, que é a penhora. Não pode alienar o bem, não pode vender, não pode arrematar o bem lá no processo de trabalho. A gente espera que vocês realmente estejam aqui comigo
puta que pariu, nem não deixa de fazer as questões desse assunto depois, nem a pau amanhã. Gente, títulos executivos extrajudiciais, olha só, cheque na tua promissória, né? Um contrato também, um título executivo extrajudicial, tá bem? Lembrando que isso acarreta o início da execução, e a defesa, ela tem o nome de embargos de execução. A incompetência do juízo, você pode alegar nos embargos de execução, você pode alegar excesso de execução, você pode alegar isso aqui tudo. Lembrando que para fazer embargos de execução no processo civil, não precisa garantir o juízo. Vocês estão me ouvindo, gente? Não precisa garantir o juízo no processo civil para fazer embargos de execução. No processo de trabalho, tem que garantir o juízo. No processo tributário, também precisa garantir o juízo para fazer embargo de execução. Se você não garantir o juízo, mesmo com a casa bem única de família empenhorável, você não pode fazer embargo de execução. Fala o que eu posso fazer? Embargo de execução você não pode. Fala o que eu posso fazer? Embargo de execução você não pode. Fala o que eu posso fazer? Embargo de execução você não pode. Se você não garantir o juízo, a dívida é de 100 mil e a sua casa vale 70, bem único de família, não pode fazer embargo de execução. O que eu falo que eu posso fazer? Você pode fazer exceção de pré-executividade. É o nome da peça que você usa tanto no processo tributário quanto no processo do trabalho. O que aconteceu numa segunda fase do OAB aí, de trabalhista, deixa para lá, tá bom? Entenda isso que eu disse, porque isso já cobrou na primeira fase do OAB várias vezes nesse sentido. Jamais, né, eu acho, né? Também temos aqui as ações possessórias, né? Reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório. O que que é isso aqui? Tudo, Rafael. Olha só, quando você está sofrendo uma ameaça na propriedade, né, na sua empresa, por exemplo, os funcionários estão ameaçando que vão fechar tudo, você pode pedir o quê? O interdito proibitório. Olha só. Se a coisa ficar feia, eles começarem a impedir que os outros entrem ali, deixa passar, mas deixa com uma coisa meio complicada, é turbação, né? Você pede manutenção de posse. E no caso de esbulho, você perdeu mesmo, você pede reintegração de posse. Olha só, gente, rema profissional, tua empresa é o nome ETA, você patrocina um remador profissional. Olha só. Então, a ação de reintegração de posse é no caso de esbulho, manutenção de posse no caso de turbação, interdito proibitório no caso de ameaça. Existe a fungibilidade das ações, você pode entrar com uma ação de interdito proibitório e quando o juiz for julgar, já se tornou esbulho. Então, ele aceita esse interdito proibitório como uma ação de reintegração de posse. Caráter dúplice é porque se você pediu a posse para você, gente, e você perdeu, obviamente, que a posse é de quem? Do outro, né? Então, é o caráter dúplice. Gente, importante também lembrar aqui sobre a nossa reconvenção, né? A petição inicial é feita, alguém faz alguns pedidos, e aí a outra parte contesta. Quem contestou, contesta objetivamente cada um dos casos, mas ela pode também atacar você. Essa é a reconvenção. Olha só, você se defendeu dos pedidos A, B e C. Você se defendeu dos pedidos A, B e C. Beleza, olha só, tranquilo, né? Só que você atacou também o E e o F, né? O cara, ele tá te cobrando ali uns dos R$ 2.000, fala, você quer saber? Então tá bom, então eu quero aqueles 17 mil que você não me pagou aquela vez, tá? Então essa é a reconvenção. A reconvenção, ela continua, inclusive, mesmo o cara desistindo da inicial. Ele fala, não, não, deixa pra lá, pelo amor de Deus, esquece aí. Você fala, não, não, você quer que esquece? Não, aí não é assim. Não é assim, você teve coragem de fazer isso daqui. Você teve coragem de fazer isso aqui comigo, não teve? Então, eu também agora não quero parar. Você só tá voltando atrás porque eu falei, né, que eu ia fazer merda com você. Mas você não presta mesmo, tá? Então eu vou cobrar isso aqui, eu vou até o final. Beleza, gente? Continuando aqui, só reiterando, gente, isso aqui é muito importante, é simples, mas é muito importante. Olha só, existe a petição inicial, existe a contestação, existe a reconvenção. A reconvenção, ela continua independentemente do cara desistir da inicial, certo? Isso aqui é muito importante em ter de lógica. E aí vamos importar também a logística dos recursos, pessoal. O que que é o recurso? Recurso é uma coisa que você faz para você reformar a decisão, né? Então, se a pessoa deu uma decisão, se o juiz deu uma decisão que você não gostou, então você faz apelação. A apelação é para reformar. É para reformar. A apelação é para reformar. Certo? Agora, o que que é a contra-razão de apelação? Contra-razão de apelação, ou, no caso de processo de trabalho, contra-razões de recurso ordinário, contra-razões de recurso de vista, contra-razões de agravo de petição, que só que tem o nome de contra-minuta ou agravo de petição, tudo isso é para você manter, tá? Então, a apelação é para reformar e as contra-razões é para manter, certo? Isso aqui eu coloquei porque eu disse que um dia eu ia explicar para vocês a diferença entre reconvenção e recurso adesivo. Pessoal, eu vou comentar aqui, mas desenhando é mais fácil, né? O recurso adesivo, ele pede a reforma. Rafael, mas o recurso adesivo pede a reforma, né? Sim, o nome correto é recurso interposto adesivamente, tanto no processo de trabalho quanto no processo civil. Então, no processo civil é recurso interposto adesivamente, que é a apelação interposta adesivamente. Imagina o seguinte, você teve uma decisão parcial procedência, você ganhou um pouco e perdeu um pouco. A parte que você perdeu, você não quis recorrer, você falou assim, cara, quer saber, deixa pra lá. Então você não quis apelar. Beleza, deixou pra lá. Você não quis reformar nada, tá bom, você ganha um pouquinho, eu ganhei um pouquinho, tá tudo certo. Você não quis apelar. Beleza. Só que você é surpreendido vendo que do outro lado a outra pessoa apelou. Mas aí você já não pode mais apelar. Por quê? Porque você não apelou. Você tinha um prazo de 15 dias para apelar no processo civil. No processo de trabalho, você tinha lá 8 dias para fazer recurso ordinário. Você não quis fazer, porque você estava satisfeito com a pressão de parcial procedência. Aí o cara, ele faz um recurso lá,
Você fala assim, nossa, eu perdi meu prazo de 15 dias no processo civil, perdi meu prazo de 8 dias no processo de trabalho, e agora o que eu faço? Aí você vai contra-arrazoar. Contra-arrazoar é contra-razões. O que você vai fazer? Você vai pedir para manter aquilo que você ganhou. Beleza, você é intimado para isso, é obrigatório a intimação para você se manifestar. Só que você ainda se sente injustiçado, fala assim, não é justo, cara. Se eu soubesse que esse desgraçado ia recorrer, eu também teria recorrido. Mas eu não sabia. Agora o que que eu faço? Agora você faz o quê? O recurso do vingador, que é o recurso interposto adesivamente. É simplesmente você recorrer agora todo inconformado. Você não ia recorrer. Você não fez apelação, você não fez RO. Só que agora que você viu que você tem que pedir para manter o pedaço que você ganhou, você ficou puto da vida. Você falou, cara, quer saber? Agora eu quero que esse cara se foda. Rafael, nossa, é igualzinho aquele negócio da reconvenção, né? Quase igual, pessoal. Porque na reconvenção, a hora que você faz a reconvenção, se a outra parte desistir da petição inicial, a tua vingança ela continua. Nesse caso aqui não. No recurso interposto adesivamente, se você recorrer, é porque você está inconformado com a injustiça, porque o desgraçado recorreu, não ficou satisfeito com o que ele havia ganhado. Agora que você recorre nas contrarrazões, na contraminuta, neste momento agora, se a outra parte é pipocar, fala, não, desculpa, eu não queria nada, não, tá bom, né? Aí se a outra parte desistir do recurso, pessoal, o teu também cai. É, a tua vingança também cai, certo? Beleza? Então o recurso adesivo ele depende do principal. É claro que é só eu falar, né, que o recurso adesivo ele está colado no outro, tá? Se ele está colado, o que acontece? Ele cai junto. É só eu falar isso. Não é difícil, né? O recurso ele cai, beleza? Mas é legal falar da logística da vingança, porque a vingança da reconvenção ela continua. A vingança do recurso adesivo não continua. Tá bom, gente? Sei que vocês estão cansados, mas puta que pariu, quanto que é bom a gente ver isso daqui e depois revisar isso daqui, né? Quando formos rever isso aqui, vai ficar muito melhor, pessoal, porque isso aqui já é uma revisão, né? Já fizemos essa aulinha aqui, ó. Foram 2 dias de 2 horas e pouco para ver tudo isso daqui. Me acompanha, gente. Olha só quão importante é a gente ver aqui a audiência de conciliação e mediação, né? A mediação ela está relacionada com M de família, M de condomínio. Olha só, situações mais próximas, né? A conciliação é uma coisa que não está tão próxima assim, beleza? Tranquilo, isso daqui é muito importante. Questão de prova, isso aqui também demais da conta, tá bem? Gente, olha só, a linha tempo do processo é um processo normal, só que nós podemos fazer o quê? Negócio jurídico processual. Podemos criar um calendário, podemos renunciar prazos. O que que é a renúncia de prazos? A renúncia de prazos é simplesmente você falar assim, não, o nosso caso aqui, os nossos recursos não serão de 15 dias de apelação. Serão iguais do processo do trabalho de 8 dias. É possível, né, renunciar a alguns prazos, tá bom? Também, olha só, gente, você muda aqui, você não pode renunciar ao contraditório, tem que haver contraditório no negócio jurídico processual. Não pode deixar de ter. Lembrando que negócio jurídico processual, pessoal, é você criar uma regra de calendário para o judiciário julgar. O judiciário vai julgar o seu caso, ele vai julgar mesmo o seu caso. Agora, é diferente da convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem, não. Aqui você vai escolher um outro lugar para julgar, uma câmara arbitral. Aqui, olha só, não é o Poder Judiciário que vai julgar a convenção de arbitragem. Lembrando que, que é possível a convenção de arbitragem, né, pessoal? Mesmo contra a administração pública. Tá bem? Simples e fácil, como tudinho na nossa língua portuguesa. Tá bom, gente? Tranquilo? Beleza, gente, maravilha. Aí eu estava comentando também aqui, o dia que eu estava dando essa aulinha, sobre os títulos executivos extrajudiciais, né? E o embargo à execução. Embargo à execução é para você se defender na fase de execução. Só que temos uma coisa interessante, pessoal. Quando você perde esse embargo à execução aqui, quando você perde esse embargo à execução, você também apela, né? Você faz recurso na execução no processo civil. O recurso tem o nome de apelação. Só que a apelação não terá efeito suspensivo. Eu falei hoje, né, que a apelação, em regra, ela tem efeito suspensivo no processo civil. No processo de trabalho, o recurso ordinário não tem efeito suspensivo, lá no processo de trabalho é efeito meramente devolutivo, tá? E aqui, se você perder, né, esse caso de execução de título extrajudicial, quando você fizer os seus embargos de execução, e se você perder de novo, não tem apelação com efeito suspensivo, tá? É uma exceção aqui, a apelação não tem efeito suspensivo no caso de derrota na execução, tá bom? A apelação não terá efeito suspensivo. Lá no processo de trabalho, o nome do recurso não é apelação, pessoal, na execução do processo de trabalho é agravo de petição. De toda e qualquer decisão, agravo de petição. Também a gente estávamos relacionando aqui também a ação popular com a ação civil pública, ação popular com a ação civil pública. No caso, é importante lembrar que qualquer cidadão pode fazer ação popular. Qualquer cidadão pode fazer ação popular. Agora, a ação civil pública ela tem alguns legitimados. Legitimados, né? Não é qualquer pessoa, você tem aqui o Ministério Público, o Defensor Público, a associação constituída pelo menos um ano, a ação popular qualquer cidadão pode fazer. Interessante que qualquer cidadão pode fazer, mas não é qualquer cidadão que pode fazer aquela ação de impugnação do mandato eletivo, certo? Imagina que você esteja numa cidade aí, pessoal, que ainda não pode fazer os panfletos, não pode ainda fazer
as divulgações das imagens, e você tem um cara que aluga um lugar, e esse lugar é cheio de vidro, né? As paredes são de vidro, não são de concreto nem de madeira. Então, isso não é possível ainda. Você não pode fazer divulgações agora, mas ele não faz divulgação nenhuma. Ele só está ali organizando as coisas, né? Só que está aparecendo um monte de imagem já. E aí, você, qualquer cidadão do povo, pode fazer ação de impugnação do mandato eletivo? Não. Quem pode fazer ação de impugnação do mandato eletivo é a pessoa específica ali, que seja um candidato, partido político, coligação partidária ou Ministério Público Eleitoral. Claro que eu só dei um exemplo aqui, pessoal, tá? Só para relacionar uma coisa com a outra, tá bom? A impugnação do mandato eletivo começa a contar 15 dias após a diplomação, né? Não é do registro da candidatura. Então, um exemplo meu, ele não ficou muito bom, mas basicamente só quis relacionar que não é qualquer cidadão que faz ação de impugnação do mandato eletivo. Não é qualquer cidadão que faz a ação de impugnação do mandato eletivo. Tá bom? O Ministério Público também não pode fazer ação popular, gente. Ele pode fazer ação civil pública. Beleza? Maravilha, simples e fácil. Gente, também estávamos comentando sobre a execução, pessoal. Você teve um bem penhorado, seu carro foi penhorado, seu carro vale 600 mil reais, né? Você estava visitando um amigo seu e ele estava sofrendo uma execução. O azar que você deu, o oficial de justiça pegou e penhorou o carro, eles vão vender o seu carro. Embargo de terceiro você pode fazer porque realmente o bem ele garante o juízo. Só que e se o bem for arrematado, né, pessoal? E aí? Por um valor ínfimo. Você vai fazer o quê? Olha só, uma ação, né? Uma ação autônoma de impugnação. O valor foi muito abaixo do mercado, né? Vocês estão por fora, meu carro não vale só isso, não. Meu carro vale 600 mil reais, tá bom? Beleza, gente? Maravilha, gente. Aqui estamos aprendendo a pensar sobre a logística do incidente de resolução de demandas repetitivas. Vem aqui comigo, vem comigo, vem, vem, belisca aí, chacoalha, pisa no feijãozinho gostoso aí para dar uma relaxada, né? Olha só, o incidente de resolução de demandas repetitivas, pessoal, a lógica dele são as demandas que se repetem. Só que para que os tribunais não julguem muitos casos de recursos, o que que eles fazem? Eles suspendem todos os recursos de primeira instância, eles pegam alguns casos, levam para cima, 7 casos, por exemplo, julgam esses 7 casos, e aí esses 7 casos servirão de paradigma para todos os demais. É simplesmente isso. Uma matéria exclusivamente de direito. Esse é o incidente de resolução de demandas repetitivas. Simples assim, ó. Tá, um incidente que não é normal, é um acidente de resolver coisas, demandas, né, que são iguais. Tá, esse é o incidente de resolução de demandas repetitivas. Tá bom? STJ ali, ele pode avocar alguns casos para ele, pega alguns casos para ele, suspende todos os demais, e aí? E aí que eles servirão de paradigma para tudo que está lá embaixo. Lembrando que nós falamos muito sobre isso, lemos algumas questões sobre isso, né, pessoal? Inclusive, sabemos aqui, olha só, quando você está lá embaixo e alguma coisa acontece de errado, você recorreu para cima. Quando você chega aqui em cima, pessoal, o desembargador, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o juízo de admissibilidade aqui em cima, não é isso? Exatamente, Rafinha. E aí? E aí que esse juízo de admissibilidade feito aqui em cima vai ser feito por um carinha só. Só que se der errado, você faz agravo interno para que os demais, eles vejam o que está acontecendo com você. Tá bom? Beleza? Olha só, o agravo interno, pessoal, aqui de dentro, olha só, daqui para cima não tem juízo de admissibilidade. Só a apelação chegou lá em cima? Sim, esse cara faz juízo de admissibilidade. Aí aqui dentro você faz o quê? Um agravo para mostrar aqui dentro o que está acontecendo. Esse é o agravo interno, tá? Para ver, né, o que você pode fazer. Beleza, carinhas? Muita coisa, né? A gente tem que lembrar aqui, ó, demais da conta, gente. O agravo interno. O agravo interno é de um lugar para dentro do mesmo lugar, tá? De um desembargador para os demais. Não é do juiz para o TJ ou do TJ para o STJ, tá bom? Beleza, gente? Bom, olha só, muitas coisas falamos aqui. Eu sei que não é fácil, mas essa foi a primeira parte das revisões de processo civil. Parte um de revisão de processo civil. A gente vai fazer em duas partes essa revisãozinha. É claro que tem muito mais coisa para a gente aprender de processo civil, tá? Mas o entorno aqui do sistema funciona assim. Vamos repetir muito isso, pessoal, que se a gente aprender isso certinho, né, a gente consegue raciocinar as questões que nós formos fazendo, tá bom? Vai lá fazer agora essa parte 3 aí da prova. Que prova que nós estamos? Parte 3 da prova 3, né? Acho que estamos na prova. Hoje é quarta-feira, é prova 3, é. Mas não necessariamente esse casinho aqui está com essas questões, tá? As questões eu vou encaminhar de processo civil depois, né? Hoje nós estamos ali, você vai fazer ali só as questões ali, de empresarial, né? E direito civil que tem ali, e direito do consumidor também. Tá bom, gente? Beleza, carinhas? Então, nós, foco, força e fé, depois de muito estudo, puta que pariu, muito conteúdo, gente, uma judiação, né? Não é todo mundo que tá acompanhando certinho o cursinho, né? Se tiver fazendo a gravada, beleza, pessoal. Se não, aperta pra caramba, né? Vamos ver. Vamos entender o que está acontecendo, beleza? Gente, então, um beijo do Magro. Vamos que vamos. E até amanhã. Valeu, valeu, pessoal. Vamos que vamos.